Oi, hoje estamos aqui na Lagoa de Iguabinha para gravar o capítulo 12 do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Sim, estamos em uma batalha, mas o Senhor está ao nosso lado. No capítulo 11, nós falamos sobre a importância de viver de fé em fé. Não deixar que nada, nem ninguém, tire a nossa paz, tire a nossa fé, tire a nossa confiança. Porque a nossa confiança está em Deus e a certeza de que nós sairemos vencedores dessa guerra. Sim, seremos vencedores. O Senhor tem preparado para nós um lindo lugar e nós entraremos nesse lugar para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos à leitura de hoje, capítulo 12, com o tema Uma mente ansiosa e preocupada. Texto tema desse capítulo: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Salmos 37, 8. A ansiedade e a preocupação são ataques à mente que pretendem nos desviar a atenção de servir ao Senhor. O inimigo também usa esses tormentos para empurrar nossa fé para baixo. Assim, ela não pode aumentar e nos ajudar a viver em vitória. Algumas pessoas têm tal problema com a preocupação que poderia até mesmo ser dito que elas são viciadas em preocupação. Se elas não têm alguma coisa pessoal com que se preocupar, elas se preocupam com a situação de outras pessoas. Eu tinha esse problema, por isso estou bem qualificada para descrevê-lo. Como estava constantemente me preocupando a respeito de alguma coisa, jamais desfrutei a paz pela qual Jesus morreu para que eu a tivesse. É absolutamente impossível preocupar-se e viver em paz ao mesmo tempo. Paz não é alguma coisa que pode ser colocada em uma pessoa. É um fruto do Espírito. Gálatas 5:22. E o fruto do Espírito é o resultado de permanecer na videira. João 15:4. Permanecer refere-se a entrar no descanso de Deus, relatado no capítulo 4 de Hebreus, como também em outros lugares na palavra de Deus. Há diversas palavras na Bíblia que se referem à preocupação, dependendo da tradução que você estiver lendo. A versão King James não usa a palavra preocupação, além de não te impacientes. Salmos 37, 8. Outras frases padrão usadas para nos advertir contra a preocupação são: não andeis ansiosos, Mateus 6:25. Não andeis ansiosos de coisa alguma, Filipenses 4:6. E lançando toda a vossa ansiedade, 1 Pedro 5:7. Geralmente uso a Amplify Bible, que inclui diversas versões diferentes e outras frases que se referem ao assunto. Para simplificar o ensino no restante deste capítulo, vou me referir a essa situação como preocupação. Preocupação definida. O dicionário Webster define preocupação como se segue: sentir-se apreensivo ou inquieto. 1. Fazer alguém sentir-se ansioso, angustiado ou inquieto. 2.
uma fonte de inquietação contínua. Também ouvi essa palavra definida como atormentar-se com pensamentos perturbadores. Quando vi a parte sobre atormentando-se com pensamentos perturbadores, decidi imediatamente que sou mais esperta do que isso. Acredito que cada cristão é. Penso que os crentes têm mais sabedoria, além de sentar-se por aí e atormentar-se. A preocupação, certamente, jamais torna qualquer coisa melhor. Então, por que não desistir dela? Outra parte da definição também me esclareceu. Agarrar pela garganta com os dentes e sacudir ou lacerar, como um animal faz a um outro, ou fustigar por meio de repetidas mordidas ou dentadas. Refletindo nessa definição, fiz a seguinte correlação: o diabo usa a preocupação para fazer conosco precisamente o que está descrito acima. Quando temos uma luta com a preocupação, mesmo por umas poucas horas, é exatamente assim que nos sentimos, como se alguém nos estivesse apanhando pela garganta e nos sacudindo até ficarmos completamente exaustos e dilacerados. A repetição de pensamentos que vêm e não nos deixam é como as repetidas mordidas e dentadas descritas na definição. A preocupação é definitivamente um ataque de Satanás à mente. Há certas coisas que o crente é instruído a fazer com a sua mente e que o inimigo quer se assegurar de que elas jamais sejam feitas. Consequentemente, o diabo tenta manter a arena mental suficientemente ocupada com os tipos errados de pensamentos, de forma tal que a mente nunca se liberta para ser usada para o propósito para o qual Deus a planejou. Discutiremos as coisas certas a fazer com a mente no próximo capítulo, mas agora deixe-me continuar nosso estudo sobre a preocupação, até termos a revelação total de quão inútil ela realmente é. Mateus 6, 25 ao 34 é uma excelente passagem para ler quando sentirmos um ataque de preocupação vindo. Vamos examinar cada um desses versos separadamente para ver o que o Senhor está nos dizendo sobre esse assunto vital. Não é a vida maior do que as coisas? Por isso vos digo, não andeis perpetuamente ansiosos, inquietos e preocupados pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida qualitativamente mais do que o alimento, e o corpo mais, muito acima e mais excelente do que as vestes? Mateus 6, 25. O propósito da vida é ser de tão alta qualidade que a desfrutemos imensamente. Em João 10, 10, Jesus disse: o ladrão vem somente roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham e desfrutem da vida e tenham em abundância completa até que transborde. Satanás tenta nos roubar essa vida de muitas maneiras. Uma delas é por meio da preocupação.
Mateus 6,25 nos ensina que não há nada na vida com que nós devamos preocupar, nenhum aspecto dela. A qualidade de vida que Deus providenciou para nós é suficientemente grande para incluir todas essas coisas. Mas se nos preocupamos sobre as coisas, então as perdemos, como também a vida que Deus quis que tivéssemos. Não é você mais valioso do que um passarinho? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós mais que as aves? Mateus 6,26. Poderia fazer bem a todos nós gastarmos algum tempo observando as aves. Foi isso que nosso Senhor nos disse para fazer. Se não, todo dia, pelo menos de vez em quando, precisamos tirar um tempo para observar e lembrar a nós mesmos como nossos amigos de penas são bem cuidados. Eles, literalmente, não sabem de onde virá sua próxima refeição. Apesar disso, jamais vi um pássaro sentado num galho de árvore, tendo um esgotamento nervoso por causa de preocupação. O que o mestre quer dizer aqui é, na verdade, muito simples. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Jamais vi um pássaro sentado num galho de árvore, tendo um esgotamento nervoso por causa da preocupação. O que o mestre quer dizer aqui é, na verdade, muito simples. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mesmo que esteja lutando com uma autoestima pobre, com certeza você pode acreditar que é mais valioso do que um pássaro e ver como seu Pai Celestial toma conta deles tão bem. O que você ganha por se preocupar? Qual de vós, por se preocupar, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura ou ao curso de sua vida? Mateus 6,27. O ponto principal, rapidamente entendido, é que a preocupação é inútil, não realiza nada de bom. Se é assim, então, por que preocupar-se? Por que ficar ansioso? Por que ficar tão ansioso? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo e aprendam inteiramente como eles crescem. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória, excelência, dignidade e graça se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá a vós outros, homens de pequena fé. Mateus 6, 28 ao 30. Usando a ilustração de uma de suas criações, o Senhor assinala que se uma flor que nada faz pode ser tão bem cuidada e é tão bonita que excede em brilho até mesmo a Salomão, com toda a sua majestade, então, com certeza, podemos acreditar que receberemos cuidado e provisão. Portanto, não se preocupe, nem fique ansioso.
Portanto, não vos inquieteis, nem fiqueis ansioso, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Mateus 6,31. Gosto de ampliar esse versículo mais um pouco e incluir mais uma pergunta: o que vamos fazer? Penso que Satanás envia seus demônios, cujo trabalho é fazer nada mais do que repetir essa frase nos ouvidos do crente o dia inteiro. Eles disparam perguntas difíceis e o crente gasta seu precioso tempo tentando encontrar uma resposta. O diabo está constantemente deflagrando guerra no campo de batalha da mente, esperando enganar os cristãos em lutas longas, infindáveis e custosas. Note aquela parte do versículo 31 em que o Senhor nos instrui a não nos preocuparmos, nem ficarmos ansiosos. Lembre-se de que a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Mateus 12:34. O inimigo sabe que se ele puder deixar suficientes coisas erradas circulando em nossa mente, elas finalmente acabarão saindo da nossa boca. Nossas palavras são importantes porque elas confirmam nossa fé, ou, em algumas ocasiões, nossa falta de fé. Busque a Deus, não aos presentes, porque os gentios, pagãos, é que procuram diligentemente e desejam ardentemente todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, tende como objetivo e esforçai-vos, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e a sua maneira de fazer e ser correto, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:32-33. Está claro que os filhos de Deus não devem ser como o mundo. O mundo busca as coisas, mas nós buscamos ao Senhor. Ele nos prometeu que, se fizermos isso, Ele nos acrescentará as coisas que sabe de que precisamos. Devemos aprender a buscar a face de Deus e não a sua mão. Nosso Pai Celeste se deleita em dar aos seus filhos boas coisas, mas apenas se não estivermos correndo atrás delas. Deus sabe do que precisamos antes que o peçamos, se simplesmente fizermos nossos pedidos conhecidos dele. Filipenses 4:6. Ele os tornará realidade em seu tempo próprio e adequado. A preocupação não nos ajudará de jeito nenhum. Na verdade, ela retardará nosso progresso. Viva um dia de cada vez. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados e ansiedades. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Gosto de descrever a preocupação ou a ansiedade como gastar o dia de hoje tentando saber como será o de amanhã. Vamos aprender a usar o tempo que Deus nos tem dado para aquilo que Ele planejou. A vida é para ser vivida aqui e agora. Infelizmente, poucas pessoas sabem como viver cada dia em sua plenitude. Mas você pode ser um desses.
Jesus disse que Satanás, o inimigo da nossa alma, vem para roubar a sua vida. João 10:10. Não permita que ele faça isso, nunca mais. Não gaste o dia de hoje preocupando-se sobre o amanhã. Você tem coisas suficientes acontecendo hoje. Isso precisa de toda a sua atenção. A graça de Deus está sobre você para que você lide com qualquer necessidade sua hoje. Mas a graça de amanhã não virá antes que o amanhã chegue. Então, não desperdice o dia de hoje. Não ande ansioso, nem se inquiete. Não andeis inquietos, nem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, pedidos específicos, com ações de graças. Continuai a fazer seus desejos serem conhecidos de Deus. Filipenses 4:6. Esse é outro bom versículo para se ter em mente quando vier um ataque de preocupação. Recomendo enfaticamente falar a palavra de Deus com a boca. É uma espada de 2 gumes que precisa ser usada contra o inimigo. Hebreus 4:12, Efésios 6:17. Uma espada na sua bainha não fará bem algum durante um ataque. Deus nos deu sua palavra. Use-a. Aprenda versículos como esses e quando o inimigo atacar, contra-ataque-o com a mesma arma que Jesus usou, a palavra. Use a palavra. O inimigo vier contra você, contra a sua casa, contra os seus filhos, contra a sua família. Use a palavra, use a oração, use a fé, use a confiança em Deus. Que nada roube a sua confiança em Deus. Não confie em dinheiro, não confie em carro, em casa, em pessoas. Confie no Senhor. Ele é o único que irá te socorrer no momento de necessidade extrema. Esses versículos foram versículos que Deus falou muito comigo. Ele fala muito comigo esses versículos, porque passei por diversas situações que o Senhor falou comigo. Não se preocupe com a vestimenta, não se preocupe com o alimento. Eu sou mais, muito mais precioso que tudo isso. Como eu visto as flores, eu te visto. Como eu alimento os pássaros, eu te alimento. O Senhor falou isso comigo. Creia, o Senhor está te alimentando. O Senhor está te vestindo. Ele não deixará faltar nada para você. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais um dia de leitura. Senhor, muito obrigada por essa leitura. Obrigada pelo seu cuidado conosco. Obrigada pela nossa família. Obrigada pela confiança em Ti. Esteja conosco todos os dias, suprindo todas as nossas necessidades. Que possamos a cada dia confiar mais em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Esqueci, vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Não esquece, vai lá, compartilha com um amigo que esteja precisando entender que não dependemos do homem, mas dependemos de Deus. Que o Senhor te sustente e te dê saúde. Compartilha, se inscreva, toque o sininho e deixe um recado lá para mim. Se está gostando, se não está gostando, o que precisa ser mudado nessa leitura. Tchau, até o próximo dia de leitura.